No vídeo de hoje vamos falar do HTMX11, um fundo de hotéis que vinha até então bem antes da pandemia, mas como consequência da pandemia passou por fechamento dos seus hotéis por alguns meses e também por falta de demanda, uma vez que os hotéis são direcionados a viagens a trabalho e uma parcela significativa dos seus clientes estavam em home office no período. Vale a pena entender o perfil dos clientes desses hotéis e também o efeito dessa situação no resultado do fundo. No vídeo vamos detalhar esses dados e avaliar os prós e os contras de fazer um investimento em HTMX11 nesse momento. Se o vídeo trouxer informações relevantes para vocês, fiquem à vontade para curtir, compartilhar e até pedir outros fundos nos comentários. Se não for inscrito, o nosso canal tem vários vídeos de fundos imobiliários e ações. Fique à vontade para dar uma olhada e se inscrever. Temos 4 categorias de hotéis dentro do portfólio do HTMX. Começando pela classe super econômico, temos 2 hotéis da rede Ibis Budget, um deles no Jardins e outro na Avenida Paulista, no entorno da Avenida Paulista. Na categoria econômica, temos 4 hotéis, o Comfort Nova Paulista e 3 hotéis da rede Ibis, na região da Faria Lima, na região da Paulista e, por fim, no Morumbi, todos os hotéis na cidade de São Paulo. Na categoria intermediária, o fundo possui participação em 13 hotéis, sendo 5 da rede Stan Plaza. O primeiro deles na Berrini, o Funchal na região da Vila Olímpia, o Ibirapuera, o Internacional próximo à Marginal Pinheiros e o Nações Unidas próximo à Berrini. 2 hotéis da rede Intercity, sendo um deles no Ibirapuera e outro nas Nações Unidas. 2 hotéis da rede Windham, sendo um na Berrini e o outro na Avenida Paulistas. E temos o Radisson Berrini também, além do Trip Iguatemi e o Hilton no Itaim Bibi. E por fim o Intercity na Paulista. São hotéis em regiões bem específicas da capital paulista. Mais à frente a gente vai ver ali a distribuição geográfica aí desses hotéis. E por fim o fundo possui 4 hotéis de categoria superior no seu portfólio. O Blue Tree na Faria Lima, o May lá no Jardim Europa, o Staybridge Suites na região do Itaim e o Grand Stan Plaza na região da Marginal Pinheiros. São locais onde o valor do metro quadrado da cidade de São Paulo é historicamente mais alto. Neste gráfico, no primeiro gráfico, temos a distribuição da carteira. Na categoria inferior, o fundo possui 40% do portfólio. Na categoria econômica 14% e 42% na categoria intermediária e 4% na categoria superior. Ou seja, há uma concentração excessiva naqueles 2 hotéis da rede Ibis Budget que comentamos anteriormente, sendo que os 2 hotéis são responsáveis aí por 40% da carteira do fundo. Em termos de região na cidade de São Paulo, há uma concentração relevante, com 46% na Vila Olímpia, Itaim, e 33% na região da Berrini. Portanto, são 79% dos hotéis concentrados nessas 2 regiões. Fato que são regiões de alta demanda e com bom valor de metro quadrado. Mas não podemos deixar de observar que não deixa de ser uma concentração, sendo que as 2 regiões são bastante próximas, o que aumenta, de certa forma, o risco da carteira. Agora vamos comentar o principal ponto deste fundo.
Com a pandemia, os hotéis ficaram vazios e seus proprietários tiveram diversos compromissos a serem pagos somente para conseguir manter a estrutura do hotel. Neste gráfico, muito interessante da situação do fundo, vemos que verde claro é a receita referente à operação dos hotéis, que ficou no negativo até outubro de 2021, com efeito das medidas aí para combate à pandemia. O mês de março de 22 já conseguiu registrar um valor bastante positivo referente à operação dos hotéis, mas ainda não está no mesmo patamar do período pré-pandemia. Em azul, temos alguns resultados pontuais de venda de parte do portfólio do fundo. Um ponto importante é que o prejuízo acumulado pelo fundo chegou a ser superior a 4 milhões de reais, fruto aí das despesas com os hotéis, né? E atualmente está na casa de 1,6 milhões, ou seja, ele conseguiu reduzir aí esse prejuízo acumulado já com o retorno aí das operações dos hotéis. Na forma de tabela, vemos que nos últimos meses os valores das receitas por venda do portfólio foram significativos. O lado positivo foi a recuperação da receita operacional dos hotéis. O prejuízo acumulado no período da pandemia, nesse momento, que é 1.626.000, corresponde a 1,29 por cota do fundo. Apesar do fundo ter alguns meses ainda sem pagar dividendos para conseguir compensar esse déficit, em breve é bem possível que o fundo retorne a pagar os proventos, ainda que mais baixos, né? Não iguais ao que já foi no passado, mas pelo menos começando a pagar proventos ali e trazendo proventos para os seus acionistas. Agora vamos falar de alguns indicadores aí da operação desses hotéis. A taxa de ocupação está estável em 63%, pelo menos nos 2 últimos meses, e com uma diária média na casa de R$ 375. Essa receita, essa diária média, vai dar um valor por quarto de R$ 235 por dia. Esses valores foram, deste outro gráfico no canto aqui, foram realizados nos mesmos meses do ano de 2019. A ocupação estava maior, na casa de 71%, que seria a taxa normal de ocupação do fundo no período. A diária em R$ 366 e o valor por quarto em R$ 261, ou seja, 3 anos antes, se a gente colocar uma inflação que foi elevada no período, e o valor por quarto do fundo ainda está menor do que era gerado em 2019, antes da pandemia. Agora, a ocupação nem está tão baixa assim, já que de 63% para 71% estamos falando somente 8%. Mas o valor obtido por quarto do fundo está bem mais baixo, já que tivemos aí de fato uma inflação alta nesses 3 anos. Resta aguardar o mercado reagir. À medida que a gente tiver retorno de fato ao mesmo nível de feiras, reuniões a trabalho na capital paulista, pode permitir aí uma recuperação de valores do fundo. Minha opinião, e trata-se apenas de uma opinião, é que essa recuperação acabará sendo mais lenta, uma vez que hoje em dia muitas reuniões acabam sendo resolvidas por via online, né? A gente acabou perdendo aquele receio de fazer uma reunião de negócios via online, né? Gerando aquela necessidade toda de deslocamento. Devemos nos estabilizar de certa forma em um patamar um pouco mais baixo do que foi no passado para esse tipo de viagens a trabalho. Essa é a minha opinião. Nesse gráfico temos a receita mensal por unidade do fundo, que se estabilizou em um patamar mais elevado. Mas ainda podemos ver aí com o dado de janeiro de 2020, né, está abaixo aí do que foi no período pré-pandemia. Essas são as taxas praticadas pelo fundo. E interessante observar que existe um incentivo para giro do portfólio do fundo, uma vez que há uma taxa de performance em cima de lucro por venda das unidades. A ABL total é de quase 13 mil metros quadrados e são 449 unidades.
ou seja, as unidades têm em sua média 28,5 metros quadrados, que é um padrão aí de quarto de hotel, né? Neste gráfico, temos a queda do valor de cotação do fundo. Evidente que o fato de não pagar proventos há um bom tempo está penalizando essa cotação também, além de questões macro, como a própria taxa de juros mais elevada. O volume de negociação mensal está na casa de 2 milhões de reais, o que dá um valor diário aí na casa de 70 mil reais. Portanto, a liquidez pode ser um problema nesse momento no fundo. Ele já teve uma liquidez bem melhor, mas essa liquidez está caindo ao longo do tempo também. O número de cotistas tem caído também ao longo do tempo, mostrando que o fundo tem sido objeto de desistência por uma parcela aí dos investidores. Vamos comparar agora outros dois fundos que também têm participação em hotéis. Em termos de dividend yield, o HTMX está com zero, ainda repondo o prejuízo do período. O XPHT está em uma fase um pouco mais adiantada, onde já consegue pagar algum dividendo, mesmo que pequeno. O MGHT ele tem uma característica bem diferente, pois metade do seu patrimônio líquido está investindo em hotéis e outra metade tem CRIs vinculado ali a operações de hotéis. Por esse motivo, o fundo conseguiu manter seu dividend yield alto durante o período. A relação P por VP é mais baixa no HTMX e o XPHT é o que está com a relação bastante alta no cenário atual. A média de liquidez diária no último ano é bem mais baixa nesses fundos. O investidor deve tomar cuidado no momento de investir e considerar essa característica na sua estratégia de investimentos. O HTMX é o fundo do grupo com maior número de cotistas e trata-se de fundos com patrimônio líquido relativamente mais baixo. Analisando o histórico de investimentos, os dividendos recebidos, os proventos recebidos foram zero nos 2 últimos anos. E a cota caiu num ritmo de praticamente 15% ao ano. Vamos ver como o valor da cota irá se comportar quando o fundo voltar a pagar os seus proventos ali em breve. Este é o gráfico da cotação do fundo nos últimos 5 anos. Tudo vinha mais ou menos bem, até que chegou a pandemia, e a partir de então o fundo tem apresentado uma queda de valor na cotação. Essa é uma observação interessante, né, que vale muito fazer a gestão de risco da carteira, né? Porque se você pensar, quem no final do ano de 2019, analisando os números do HTMX, iria imaginar que seria um negócio tão ruim assim, né? Pois investir em hotéis, uma carteira relativamente aí diversificada, com quartos em vários hotéis, tá certo? Tem um nível de concentração, mas enfim. E aí a pandemia praticamente aí deu uma rasteira em qualquer tese de investimento que se fizesse naquele momento. É por isso que é importante a diversificação. E atualmente o HTMX está sendo negociado com 44% de desconto em cima do seu patrimônio líquido. E finalmente vamos apresentar aqui os pontos positivos e negativos para investimento no HTMX11. Do lado positivo, ele tem participação em hotéis de maior valor de metro quadrado da cidade de São Paulo, então são bem localizados em regiões centrais de negócios. O fundo começou a apresentar novamente balanços positivos nas operações dos hotéis e ele está no momento com grande desconto em relação ao seu patrimônio líquido. Do lado negativo, ele tem a concentração em 2 hotéis de categoria inferior e concentração geográfica também em bairros muito próximos, né? O passivo ainda existe, né? Aquele passivo de 1,29 por cota, até ele vai eliminar esse passivo até começar a pagar os dividendos, de fato. O valor por quarto ainda não recuperou o patamar de 2019, em termos de valor de face está próximo, mas se a gente considerar aí teve uma inflação relevante, ele deveria estar repondo também essa inflação. E ele tem um menor patamar de liquidez diária do que outros fundos aí, vários outros fundos da bolsa. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários
e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.